Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Nós temos que estar sempre conectados com Deus para garantirmos a nossa salvação eterna, porque essa vida aqui é passageira, é efêmera. O que vale mesmo é a vida eterna depois dessa passagem. Vamos então à liturgia da palavra aqui nos meus endereços telemáticos, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e tem o endereço geral, @paulo_roberto_maciel 7919. Liturgia de 12 de junho de 2023. Estou tomando um pouquinho de chocolate, porque está frio em Colatina, de onde eu falo. Então, chocolate quente. 12 de junho de 2023, segunda-feira, é a 10ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu passo para vocês a liturgia oficial da Igreja no mundo inteiro, hein? Antífona da entrada. A cor é verde, coro do dia, e no rito tem o ofício do dia. Antífona da entrada: o Senhor é minha luz e salvação, a quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem temerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Salmo 26, versículo 1. Oração do dia. Rezemos. Coloque a sua intenção para quem você quer orar. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar no que é certo e realizá-lo com vossa ajuda, meu Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia, para vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que, assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta, o salmo responsorial. É o salmo 34, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º. O refrão é o versículo 9a. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu
e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos: provai e vede quão suave é o Senhor. Agora a aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Mateus 5, versículo 12. Vamos aclamar então com esse trecho? Aleluia, 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 aleluia. Alegrai-vos vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus, que um dia tereis, que um dia tereis. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A cruz sagrada seja a minha luz nesse mundo. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da liturgia comentada dele é Os Pobres em Espírito. Essa liturgia comentada é baseada em Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Esta expressão, os pobres em espírito, incluída por Jesus entre as beatitudes do Sermão das Montanhas, faria brotar nos rios de tinta ao longo dos séculos. Faria brotar rios de tinta ao longo dos séculos. Muita gente escrevendo sobre isso. É que ela incomoda, interpela, subverte a sociedade pagã do orgulho e do lucro. Por isso, muitos tentam adocicar o seu alcance. Vejamos o sóbrio comentário de São Leão Magno, que ele diz sobre pobres em espírito. Quando Jesus diz, felizes os pobres em espírito, ele nos mostra que o reino dos céus será dado antes à humildade do coração que à ausência de riquezas. Entretanto, não há dúvida de que os pobres obtêm esse dom mais facilmente que os ricos,
pois a pobreza os inclina mais facilmente à bondade, e a riqueza dos outros leva-os mais à arrogância. Apesar disso, muitos ricos possuem esse espírito que não põe a abundância a serviço de seu prestígio, mas das obras da benemerência. Para estes, o ganho maior é o que eles gastam para suavizar a miséria e o sofrimento de outrem. Assim, a humildade do coração é partilhada por pessoas de todas as condições. Nós podemos ser iguais nas disposições, mesmo sem ter fortuna. Mesmo sem o ser na fortuna, seja qual for a desigualdade de seus bens terrestres, não há distância entre aqueles que são iguais em nível dos bens espirituais. Feliz, pois, a pobreza, que não deseja aumentar suas riquezas aqui de baixo, mas aspira a enriquecer-se dos bens celestes, dos bens espirituais. Depois do Senhor, os primeiros que nos deram o exemplo dessa pobreza magnânima foram os apóstolos. Deixando todos os seus bens ao chamado do Divino Mestre, alegremente se converteram e abandonaram a pescaria de peixes para se tornarem pescadores de homens, conforme Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 20. Entre estes, muitos se assemelharam a eles ao imitar sua fé junto aos primeiros filhos da igreja. Todos os fiéis tinham um só coração e uma só alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Despojados de todas as suas posses, estavam enriquecidos dos bens eternos, graças à santa pobreza. A partir da pregação dos apóstolos, eles se alegravam por nada possuírem neste mundo, mas possuírem tudo em Cristo. É fácil perceber que a opção preferencial pela pobreza, adotada pelos primeiros cristãos, derivava de uma experiência de plenitude. Jesus Cristo bastava para preencher o coração deles. Cheios de Deus, não havia em seu coração espaço algum para acumular as quinquilharias deste planeta mineral. Devo considerar o polo oposto. Se estou ocupado em acumular bens materiais, não será porque meu coração ainda não está cheio de Deus? Reflitamos sobre isso. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A ti, Senhor, o pobre se recomenda. Salmo 10, versículo 14b. Vamos agora aos santos do dia, uma pesquisa que eu faço no site revista.arautos.org. Santo Onofre é de 12 de junho, Santo Onofre, você sabia? Santo do dia 12 de junho. Santo Onofre, confessor do século IV. Também é santo do dia 12 de junho, São Leão III, foi Papa. Faleceu em 816, conferiu a coroa do Sacro Império a Carlos Magno, rei dos francos, e lutou para defender a verdadeira doutrina sobre a dignidade divina do Filho de Deus. Dia 12 de junho é dia também de Santo Esquilo, mártir, faleceu por volta de 1080. Natural da Inglaterra, foi ordenado bispo por São Sigfredo, seu mestre. Dedicou-se com empenho a converter os pagãos, pelos quais morreu lapidado na Suécia. Dia 12 de junho também comemoramos o dia de São Gaspar Bertone, presbítero, faleceu em 1843, fundador da Congregação das Santas Chagas de Cristo em Verona, Itália. Dia 12 de junho também é dia do Beato Guido de Cortona, que foi sacerdote. Sua alma foi para Deus em 1245. Discípulo de São Francisco de Assis, fundou o convento de Celli. Já em vida, tinha fama de santidade e operava muitos milagres. Beata Flórida Chevoli, ou Chevoli, não sei a pronúncia. Virgem, morreu em 1767. De nobre família italiana, ingressou no mosteiro das Clarissas Capuchinhas de Città
Città de Castelo. Suas virtudes atraíram o beneplácito da abadesa Santa Verônica Giuliani, de quem se tornou secretária e confidente. Beato Lourenço Maria de São Francisco Xavier, presbítero, faleceu em 1856. Religioso da Congregação da Paixão, difundiu a devoção ao Menino Jesus em Caprância, Itália. Santa do dia 12 de junho é também a Beata Mercedes Maria de Jesus Molina, virgem. Sua alma foi para Deus em 1883. Fundadora do Instituto das Irmãs de Santa Mariana de Jesus, em Riobamba, Equador, para acolher e educar meninas pobres. Tem mais uma beata do dia 12 de junho. Beata Maria Cândida da Eucaristia, virgem, faleceu em 1949, proibida por seus familiares de seguir a vida religiosa, a qual se sentia chamada desde os 15 anos. Somente aos 35 conseguiu ingressar no Carmelo de Ragusa, na Itália, do qual foi eleita priora. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. A paz de Deus nosso Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica, Felipe Aquino, que tem o canal Felipe Rigoni Aquino na internet. Você pode entrar lá no canal do professor Felipe, e o programa dele tem respostas para as dúvidas de cristãos que enviam mensagens. Ele diz que Deus pode nos dar 3 respostas. Uma dessas 3, né? Sim, não ou espere. A que for melhor, Deus fará para nós. Então, você que está suplicando, orando, pedindo, espere. Deus vai fazer o melhor para você. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, significa vinde, Senhor Jesus. Maranatá com a tônica na última sílaba, como nós dizemos, nós católicos. Pronúncia diferente dos protestantes ou evangélicos, que colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata, né? Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará. Não sabemos o dia, nem a hora. Não sabemos a data, enfim. Por isso temos que estar preparados, reconciliados com Deus, para ganharmos a vida eterna. Essa graça que está sendo dada para todos nós da humanidade. Deus se humilhou por nós. Ele se humanou em Jesus Cristo. Sofreu, viveu, foi pregado na cruz, morreu na cruz. Para a nossa salvação foi o Cordeiro Santo, Cordeiro imolado. Agora, ele não só morreu, ele venceu a morte, ressuscitando no 3º dia. E ascendeu ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito também. Porque é o primeiro humano que ressuscitou. Humano divino. Mistério. E ele quer que todos se salvem. No entanto, muitos, na volta de Cristo, na parousia, muitos irão para o inferno, para a tormenta eterna, infelizmente. Irão por conta própria, por serem soberbos, orgulhosos, autossuficientes, por não compreenderem que nós aqui na Terra somos frágeis. Esse corpo que nós temos aqui, quando for enterrado, em pouco tempo, se tornará em vermes, depois em pó, cinza, ossos. O que vale é o nosso espírito, nossa alma espiritual, né? Isso é que vale, ela irá para o céu. E depois nós teremos um corpo glorificado como o de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele atravessou paredes, sumia, aparecia, estava num lugar, depois aparecia em outro. Nós seremos como anjos, como Jesus Cristo ressuscitado.
semelhantes. Poderemos comer ou não comer, não teremos mais doença, mais febre, mais fome, mais sede, nada disso. Teremos a visão beatífica de Deus, algo inenarrável, inexprimível, inefável. Já pensou o que é a visão beatífica de Deus? Tudo isso vai nos consolar para a eternidade. Nós não precisaremos de mais nada. Estaremos com todos os nossos irmãos e irmãs que não forem ímpios. Não seja ímpio, meu irmão, minha irmã. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos salvos, que formos crentes, que acreditarmos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.